Boa noite. Hoje a nossa live é com Fagner Lima. Ele que é fonoaudiólogo, especialista em voz, professor de canto, coach de voz. Tudo bom, Débora? Tô só esperando o Fagner entrar. E aí, Djalda, fica com a gente. Hoje o assunto é voz, com Fagner Lima. Qualquer pessoa pode cantar ou só quem tem dom? Ele vai falar um pouco sobre esse processo da vocalização, né, da voz, do canto. Ele vai ser bem legal. Ele que é um profissional top, viu? Ele é... Só manda aqui pra ele. Olá, Marta. Seja bem-vinda. Só coloca logo o assunto da live. Fixar. E aí, meu irmão, fica na live. Hoje a live é com Fagner Lima. Ele que é fonoaudiólogo. Aí das cantoras tops aí do Maranhão e do Brasil. Boa noite, boa noite. Fiquem aqui com a gente, eu tô só esperando ele entrar. Olá, Carlos, como que tu estás? Hoje a live é com fonoaudiólogo, viu, quem? Vamos ficar aqui na live. E aí, Lorena? Qualquer pessoa pode cantar. Olá, Fagner. Deixa eu ver aqui. Vou chamar o Fagner aqui. E o Denise, né? Olá, Fagner. Boa noite. Tudo bem? Tudo. É um prazer tê-lo aqui conosco na Live X da Questão. A Dida Maranhão chegando. Dina, eu acho que as pessoas que te seguem também. Tiago. Boa noite, Dida. Boa noite. Eu estava fixando aqui o tema da live. Estou escrevendo aqui para fixar. Só um minuto, Fagner. Só um Beleza. minuto, gente. Então, Daiana, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma Eu felicidade que estar agradeço. Uma honra tê-lo aqui. falando sobre um assunto que eu amo falar, que é sobre voz, sobre canto. E achei sensacional sua live com o Edu. Beijo para o pessoal que me conhece, que está entrando aí. A Dida, que é uma querida. Josi Garrido, minha amiga fonoaudióloga, fonoaudióloga da UFMA. Todo mundo que está entrando aí, espero contribuir com vocês. Débora de Carvalho, beijo. Saulo Zadler, vamos lá, vamos falar sobre, vamos desmistificar essa questão do dom e da voz. Olha o Edu aí, ó. Grande Ah, esse é Eduardo. parceiro. Se ele faltar nessa live aí, pode contar que depois eu ia cobrar ele. Tiago Soares, Saulo Zadler. A Dida disse até que quer que eu cuide da voz dela. Já quero cuidar dessa voz. Deixa eu chegar em São Luís, tu também vai cuidar da minha voz. Aí, vai ser um prazer. Principalmente quem usa aparelho, né? Depois eu quero que tu fale isso, porque quando eu tava com o aparelho fixo, eu tinha que fazer um exercício. Agora que eu tô com o aparelho móvel, é outro, porque fica no palato e Isso. às vezes É, enrolo também, até na hora de bem, falar. Gente, bem. boa noite para quem tá chegando. Abraço aí Olha, pro é um prazer enorme, gente. Você não sabe. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu fiz o convite ao vivo quando eu estava com o Edu para ele fazer essa live. Eu não conheço
o Fagner pessoalmente, só o Edu que já me falou, Eduardo que já me falou dele e tal. E aí na live eu disse, não, eu sou bem cara de pau, eu fiz o convite. E aí eu já entrei em contato no direct, eu conversei no WhatsApp, aí ele foi super simpático. Quero agradecer primeiramente por tua humildade, simpatia e dizer assim que é um prazer enorme, enorme, enorme tê-lo aqui conversando com as pessoas que me acompanham, estão acompanhando a live, teus seguidores também, teus amigos, tuas amigas, porque falar de voz, quer seja para o teatro, para o dia a dia, nessa voz para o comício, aqui tem muitas pessoas que estão chegando na live, tem pessoas que, mulheres que vão sair candidatas, a vereadoras, candidatos a prefeitos, tem pessoas que usam a voz para palestras, são professoras, então tem um público bastante diversificado. Além de pessoas também que querem cantar. Por exemplo, o Diego Rabelo é professor, e ele também faz performance, então como é que ele vai trabalhar a voz? E assim, o Fagner Lima, ele é fonoaudiólogo, ele é especialista em voz, em canto, ele é coach de canto, então ele tem o currículo dele é extenso, viu, gente? Ele que é um dos tops aí do Maranhão. Vai, segue ele lá no Instagram. Eu coloquei o Instagram dele no card para vocês seguirem ele também. Sigam ele lá, ele é uma pessoa super simpática e muito, muito prestativa, assim. Ó, best, best, viu? Adorei. Obrigado, Dayana. Obrigado mesmo. O Thiago está perguntando de onde eu... És de onde? Eu sou do Rio de Janeiro, mas escolhi São Luís para viver. Então eu vim do Rio e moro aqui já há bastante tempo. Eu vou só fazer uma leitura antes de começar, Wagner, Tá de bom. alguns comentários aqui, tá? Rapidinho, só para a gente saudar nossa audiência. Ó, a Josi está falando, querido Fagner. Boa noite, Fagner. Dida Maranhão tá te dando boa noite. Tu já falou com ela, né? Deixa eu só passar aqui, porque é bem rapidinho. Aí o Saulo tá dizendo, e aí, Fagner, beleza? Aí o Thiago tá te dando boa noite. Aí, Eduardo Medeiros, essa dupla é improvável. Foi um presente, Eduardo. Obrigada, viu? Tu é demais. Aí o Diego Rabelo tá dizendo, Dai, cheguei, seja bem-vindo, viu, Diego? Fica aqui na live, só coisa boa. O Hérito Oliveira. O Hérito, não sei se vai sair candidato a vereador, mas o candidato dele vai sair a prefeito. Lorena tá fazendo já um pé. Lorena tá comentando, quero saber se tem exercício para feminizar mais a voz. Boa noite, Fagner, seja bem-vindo. Aí já tem uma perguntinha aí para ti, viu, Fagner? Aí o Diego está pedindo dicas de cuidado com a voz para professores. Fagner, a dinâmica da live, tu já percebeu como é? Tu tem um tempo para expor, tem o primeiro bloco, é tua exposição, aí em um intervalo ou outro, se houver perguntas, eu faço. Caso não ache, tu pode expor, aí nós vamos para o segundo bloco. O segundo bloco, qualquer pessoa que está aqui acompanhando pode fazer perguntas. E é isso, é contigo. Manda ver. Bom, eu não sei bem como funciona a dinâmica, mas eu posso inicialmente começar pelas perguntas, responder o que o Diego perguntou? Pode sim. Bom, o Diego perguntou sobre os cuidados com a voz para professores. Primeira coisa que é interessante é lembrar que o professor, ele é um profissional da voz. Ele é profissional da voz. Por quê? As pessoas, elas têm uma ideia, né, elas fazem uma análise, às vezes, de que o profissional da voz, ele é somente o cantor, o artista, aquele cara que usa a voz nos shows, nas gravações. Mas a verdade é que o profissional da voz, ele é todo aquele que precisa da voz para exercício profissional. E, obviamente, um professor sem voz, ele não consegue efetivamente dar conta da sua demanda de trabalho. Então, professor, o grande problema é que ele tem uma alta demanda vocal. Infelizmente, o Brasil ele não valoriza essa profissão tão honrosa que é lecionar, que é passar o conhecimento e formar outros profissionais. Então, o professor ele tem que trabalhar muito, ele tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite,
para dar conta do resultado. E ele não tem, geralmente os professores, eles não têm um cuidado mínimo, né? Eles não têm uma orientação específica de coisas mínimas que deve fazer para manter uma voz com mais qualidade, que é hidratação, evitar o cafezinho. Toda escola tem café, é impressionante. Às vezes a escola falta tudo, mas não falta o café. E a gente sabe do café como é um vilão para a voz quando é utilizado em excesso, devido ao ressecamento, devido a alterações salivares, devido a ser um alimento que promove essa otimização do refluxo gastroesofágico. Então, o refluxo ele destrói as pregas vocais. Então, é muito importante tomar tomar a ideia de que o professor ele trabalha, utiliza muito a voz e que ele tem que estar inserido num programa, sabe? Que ele aqueça a voz, que ele tenha uma rotina de cuidados vocais que dê a ele uma preparação para aguentar essa jornada. Porque falar de manhã, de tarde, de noite, para 20, 30 pessoas é uma atividade muscular. Então, profissionais da voz são atletas da voz. E o atleta, ele tem uma série de medidas que ele toma para preparar, para condicionar essa estrutura para que ele consiga efetivamente exercer a sua profissão de uma forma saudável e com longevidade. Tá, tem uma pergunta aqui do Júnior. Ele quer saber se a cachaça também pode atrapalhar a voz, a bebida. Tipo, a alcoólica, a cachaça. Com certeza. Existe até um mito na música, né? De que as pessoas eu vou aquecer as minhas pregas vocais com o álcool. A gente sabe que o álcool ele faz com que haja uma perda da atividade cognitiva, então, e causa o relaxamento. O relaxamento ele é um vilão para a performance. Se eu quero performance muscular, eu não quero musculatura relaxada. E o que o álcool faz? Ele relaxa. E quando você está sob efeito de álcool, o que acontece? Você fala a noite toda, você perde a acuidade auditiva, então você fala alto, fala por muito tempo, e o álcool ele também tem essa característica de anestesiar. Então, como fica tudo muito anestésico, fica, sabe, a pessoa, eu até canto melhor quando está com álcool. E no dia seguinte, geralmente a voz está péssima, porque a pessoa ela comete abuso. Então, o álcool ele tira a propriocepção, ele tira controle, refinamento e faz com que você cometa abuso sem perceber. Fora quadro hemorrágico, né? Quem toma álcool e vai cantar, existe uma possibilidade de você sofrer até um quadro hemorrágico de prega vocal, se você não tiver cuidado. Vamos lá. A Rosana quer fazer uma pergunta, só que ela disse que não é sobre a música, sobre música. Rosane, tu pode fazer a pergunta, tá? Tem uma pergunta aqui. Quais são os alimentos inimigos da voz? Bom, alimentos condimentados, industrializados, café é muito ruim para a voz, álcool é muito ruim para a voz, pimenta é muito ruim para a voz, alho é muito ruim para a voz, cebola, gordura é muito ruim para a voz. E sobretudo só coisa boa. Só coisa boa. Outro alimento, os derivados de leite, que causam uma alteração nessa saliva, deixa a saliva mais espessa, dificulta o processo articulatório. Então, uma alimentação de um atleta não é igual à alimentação de uma pessoa comum. Então, isso já serve para a gente observar que quem utiliza a voz efetivamente para uma perspectiva profissional precisa ter um outro tipo de conduta. O chocolate, a Dala, eu acho que é Dala, se eu falei errado, me desculpa. Ela está perguntando, e o chocolate? Também é a mesma coisa?
Porque deixa o muco, né, nas pregas vocais. Promove esse muco, altera esse processo articulatório. Você percebe que a saliva ela fica mais espessa, então fica mais difícil articular, fica mais difícil a movimentação de língua. Então e fica aquele pigarro, a pessoa fica é horrível. Então chocolate não é bom. Mas isso não quer dizer que uma pessoa, isso não quer dizer que um cantor nunca vai comer um chocolate. Ele pode comer, mas ele não vai comer no dia. No dia da apresentação, ele não vai comer um chocolate. Tem Beijo, uma pergunta aqui. Ah, desculpa, pode beijo, falar. beijo para Andressa que está entrando, Clarinha, grande beijo para Clarinha, Rebeca, todo mundo que me segue. Ó, tem uma pergunta aqui. E os alimentos? A Clarinha quer saber os alimentos que fazem bem também para a voz. Quais são? Que a gente já falou que faz mal. E quais são os que fazem bem? Maçã é muito bom porque é adstringente. Tem vários alimentos, deixa eu ver um aqui que é muito bom. Tem gente que gosta, essa questão do limão para a voz, limão para o corpo é algo que existem estudos que falam que o limão promove esse refluxo gastroesofágico, mas tem outros estudos que dizem que o limão ele ajuda a controlar essa acidez. Outro alimento que é muito bom, o damasco, é muito bom. Aqueles alimentos que são os carboidratos de alto índice glicêmico que não tem cafeína. Então, são alimentos que são interessantes. Suco de maçã, banana, são alimentos bons para a voz. A romã também é bom para a voz? Não existe nenhum estudo científico que comprove efetivamente que a romã ela traga benefícios para a voz. Não tem. Hum. Tinha uma outra, eu esqueci o nome, que eles usam muito em lambedor. Eu esqueci o nome agora, mas se eu lembrar, eu falo. Tem a pergunta aqui da Rosane. Quero saber se é possível tratar um problema de fala depois de adulto, já entrando no teu campo já profissional da fonoaudiologia. Com certeza a fonoaudiologia ela trabalha na reabilitação de alterações em crianças, bebês, adultos. A gente teria que, obviamente, realizar um processo de avaliação para diagnosticar isso, verificar se é uma alteração de cunho estrutural ou de cunho funcional e realizar um planejamento terapêutico, mas com certeza. A Débora quer saber, então existe uma dieta específica para o profissional na voz? O profissional da voz? Com certeza. Existe uma dieta específica, assim como um atleta, um corredor. Ele tem um conjunto de exercícios, de ações, de treinamentos, de protocolos de condicionamento, de resistência, e a dieta entra nisso também. Agora, obviamente, depende do quão esse cara está inserido num processo. Um cantor de fim de semana, ele vai ter uma rotina. Um cantor que faz 7 shows por semana é outra conduta. Uma pessoa que faz um show a cada 30 dias é totalmente diferente. Então a gente precisa, obviamente, adequar tudo isso e gerenciar de acordo com a demanda desse cantor ou do profissional. Ficar no ar-condicionado realmente faz mal para a voz? Com certeza, porque o ar-condicionado ele promove ressecamento das vias nasais, então ele deixa tudo muito ressecado. E já percebeu que no ar-condicionado a gente nunca sente vontade de beber água? Então Verdade. você vai desidratando e nem percebe, porque tá muito gostosinho, tá frio, tá tudo legal. E aquela prega vocal que precisa de água para fazer os movimentos ondulatórios. E quando você não hidrata, realmente a prega vocal ela sofre impacto e começa a ter uma perda na qualidade vocal. Wagner, só explica, porque antes se falava cordas vocais, né? Antes se falava, só explica essa mudança, porque
No teatro nós temos um modo de falar que não é corda, porque quando tu tá tocando um violão, ele a corda, por exemplo, arrebenta, tu vai e troca outra, e desafina, tu vai e puxa. E a voz não é isso. A voz ela é como ela sendo um músculo, você não vai pegar ela e vai dizer, agora eu vou apertar a voz. Explica aí um pouco essa relação da diferença de corda, por que que não se fala corda e por que que se fala prega? Porque existe uma terminologia que é mais científica, que está mais relacionada à anatomia e à fisiologia, que são pregas vocais, mas as pessoas comumente chamam pregas vocais de cordas vocais e não há problema nenhum nisso, sabe? Não há problema nenhum nisso. Nós, profissionais da área, a gente fala pregas vocais porque é realmente a terminologia utilizada na academia, voltado para os aspectos anatômicos e fisiológicos. Mas uma pessoa, sabe, uma pessoa que não é da área falar cordas vocais não é um problema. A gente está falando da mesma coisa. É tipo nódulos vocais. Os nódulos vocais são lesões, né? São lesões bilaterais que nós chamamos de nódulos, mas vocês chamam de calos. Então tem muita gente, eu tenho um calo na corda vocal. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. É somente uma adequação da terminologia de acordo com quem fala. A Dira quer saber, e as técnicas para cantar? Quais técnicas para cantar? Ela quer saber de alguma técnica, que tu dê alguma dica aí de técnica para ela. Ela quer começar a cantar, ela quer cantar. Bom, Olha, eu não existem. estava nem bebendo água, porque aqui tá frio. Eu disse, Com, não vou tomar água, dá exemplo. com certeza, eu tô com a aguinha aqui do lado. Então, cantar, as técnicas utilizadas no canto, elas são das mais variadas. Por quê? Toda a nossa base de técnica vocal, ela vem do bel canto, que é o canto clássico, que é o canto da ópera. Então, o canto clássico ele trouxe todo esse conjunto de técnicas vocais, mas o canto popular, que é o canto que a gente visualiza hoje, ele é muito vasto, sabe? Então, cada cada manifestação, cada expressão vocal no canto popular, ela se utiliza de técnicas das mais variadas. Então, por isso que é bom, porque o canto ele é democrático. Cada pessoa utiliza a voz para se expressar da forma que quer e tá tudo certo. Esse que é o importante. Júnior está falando que está aprendendo um pouco mais aqui na live. A Marta está comentando. Uma vez eu li numa revista, desculpa. Uma vez li numa revista que maçã faz bem para a voz. Como sou professora, passei a comer maçã todos os dias. O que você diz disso, Wagner? É importante ressaltar que a maçã ela não passa nas pregas vocais. As pregas vocais elas estão conectadas com o sistema respiratório. Então a maçã ela não passa na prega vocal. Ela está ligada ao sistema digestório. Então você mastiga essa maçã e ela passa pela faringe, pela orofaringe e vai para o esôfago. Os benefícios que ela faz são benefícios em relação a ser um produto que é adstringente. Então ele limpa, né? A maçã ela vai limpar, vai deixar a saliva mais fininha, vai ajudar nesse processo articulatório. E diminuir essa consistência do muco na região da orofaringe. Mas vale ressaltar que não passa, porque tem muita gente que acha que eu vou comer a maçã porque ela vai limpar a minha corda vocal. Não é bem assim. Não é bem assim que funciona. O Júnior está dizendo que Jurubeba, ele soube que é muito bom para a voz. Tu sabe alguma coisa sobre isso, Fagner? Jurubeba, aquela bebida? Eu não sei. Não sei se é a bebida ou se é alguma semente, eu não sei. Eu não sei. O Diego tá comentando aqui, hortelã. O que tu acha do hortelã? Hortelã, ela tem uma propriedade que tem algumas coisas que são derivadas da hortelã
que promove um efeito anestésico. Efeito anestésico para a voz é horrível. Então tem outra coisa, a questão do house, né? Você coloca um house na boca, falar fica muito gostoso com house. Mas o house é horrível para a voz. Por quê? Porque você perde essa sensibilidade. Então, quando você perde sensibilidade, você começa a cometer abusos que você não cometeria. Que é um exemplo muito prático. Imagina, você está com a sua mão aqui. Aí eu começo a pegar, eu pego um prego e começo a friccionar, começo a te arranhar. Aí você fala, Fagner, para com isso, tá doendo. Ok. Aí eu coloco uma anestesia aqui na sua mão e começo a fazer. Você vai sentir? Não. Como é que isso vai estar amanhã? Vermelho, roxo. Então essa que é a questão. A pessoa começa a se utilizar de um abuso vocal em decorrência de um quadro anestésico e no dia seguinte está com a voz péssima. E isso acontece muito. Ó, a Clarinha quer saber, gengibre, ela já ouviu falar que faz bem para voz. É verdade? É importante ressaltar o que é bom para a voz quando eu estou com inflamação ou o que é bom para a voz quando eu estou bem e quero cantar melhor. A gente sabe que o gengibre ele é um anti-inflamatório natural, ele tem propriedades anti-inflamatórias e se eu estou com laringite e tomo um chazinho de gengibre quentinho, ele vai ser bom porque vasodilata, né? Vasodilata e vai ajudar no quadro inflamatório. Mas se eu estou bem e utilizo um gengibre e vou cantar, vai acontecer a mesma coisa do house. Vou perder sensibilidade, vou cometer abuso e vou perder a voz no dia seguinte. Andressa quer saber quais os cuidados e a preparação que deve ser feito antes de cantar um evento ou um show. Então, é das mais variadas. Depende do repertório, depende da tua história clínica, depende de quantas músicas você vai cantar, depende de como é esse teu repertório, se é um repertório com músicas muito graves, músicas muito extremas. Só para você ter ideia, cada paciente meu, cada cantor, ele tem um protocolo de exercícios vocais. Então, cada paciente é uma conduta. Por quê? Tem aquele paciente que vai para o The Voice. Eu atendi muita gente que foi para o The Voice Brasil, que foram revelados daqui do Maranhão, através da Academia da Voz, que é minha empresa. Então, Sim. a conduta que eu tenho com alguém que vai para o The Voice Brasil e vai cantar uma música é totalmente diferente da conduta da Fabrícia que eu atendo e vai fazer um show de 3 horas. Isso é até meio que óbvio, né, galera? Imagina. Você tem uma prova de 100 metros, você tem que correr 100 metros, são 9 segundos. A preparação para um corredor de 100 metros é totalmente diferente de um maratonista. Então, a gente trabalha nesse conceito de especificidade. Cada cantor, ele tem uma demanda, ele é um indivíduo e a gente vai gerenciando isso de forma personalizada. Ó, Fernandinha, já falaram para ela, já me falaram assim. Isso é a fala de Fernandinha, tá? Nossa, que dom lindo! Se você não exercer, Deus vai te tirar e vai dar para outro, porque ela canta muito. E aí, já entrando um pouco no assunto da live, né? Qualquer pessoa pode cantar ou apenas quem tem dom? Diz aí, Fagner. Esse é um assunto muito polêmico, porque as pessoas elas acabam excluindo tudo que é feito por trás. Porque imagina, você olha alguém que entra num grande programa. Vamos citar aqui na nossa realidade. Eu trabalhei na preparação de muita gente que foi para The Voice Brasil. E às vezes você olha aquele cantor no The Voice Brasil e você olha para ele, nossa, essa pessoa é muito... Nossa, o dom dessa pessoa, ela canta muito. Ela nasceu cantando assim. Porque, infelizmente, o palco ele só mostra aquilo que está no palco. A gente só observa aqueles 5 minutos do palco. O trabalho que foi feito antes, a gente não tem conhecimento. E quem não é da área não tem essa noção
do investimento, do trabalho, da dedicação, dos ensaios, do sangue, do suor, dos erros, dos acertos, dos ajustes que são feitos para que uma pessoa chegue num palco e cante. Tá tudo. Nossa, tá perfeito. Sim, tá perfeito, mas aquilo foi construído. Aquilo foi construído sobre muita dedicação, muito esforço. Então, eu estudo a voz humana há mais de 18 anos. Eu tenho duas graduações, tenho 4 pós-graduações, estou indo para o mestrado. Trabalho com isso há muito tempo. E isso sempre foi para mim, toda a experiência que eu tenho no canto e na parte fonoaudiológica, demonstra para mim que as pessoas que cantam bem são pessoas que se dedicam, que treinam. E eu não estou falando só de aula, não, porque alguém pode questionar. Ah, Fagner, mas eu conheço fulano de tal que nunca fez aula de canto, mas é muito bom. Aí você começa a investigar a vida dessa pessoa e hoje a ciência ela fala sobre um conceito chamado antropofisiologia da voz. Você já deve ter estudado Vygotsky fala, nós somos fruto da interação com o meio e com o outro. A forma com que eu me relaciono com o meio onde eu estou inserido e a forma com que eu me relaciono com as pessoas que estão à minha volta, isso vai ser crucial para gerenciar o meu caráter, para formar a minha índole e para despertar os meus talentos. Quem canta muito e nunca fez aula é alguém que está exposto, está em contato com música o tempo todo, fica cantando, fica treinando, fica ouvindo boas referências, porque cantar é referência. Então, se Vygotsky diz que eu estar inserido num processo, esse processo ele me alimenta, ouvir boa música vai ser um componente importante. Então, o que eu nunca vi foi aquela pessoa que canta muito e não fez nada. Isso eu nunca vi. Se alguém aí canta muito e nunca fez nada, Fagner, eu nem ouço música, mas eu canto muito. Aí me apresente que eu quero conhecer. É verdade. A Débora está perguntando aqui. Por que parece que a garganta fecha quando bate o nervosismo, Fagner? Na verdade, você fica todo meio tenso e há uma resposta do corpo de deixar essa musculatura toda rígida. Cantar é uma atividade que demanda muita concentração, o instrumento é teu corpo, e se você não está seguro, se você está nervoso, isso vai aumentar a tua frequência cardíaca, que vai te deixar mais ofegante, vai te deixar mais nervoso, e isso altera o teu ciclo respiratório e faz com que haja uma incoordenação pneumofonoarticulatória. Ou seja, você não vai mais conseguir controlar. Respirei, falei. Vai estar tudo desorganizado. Por quê? Quem está nervoso tem uma desorganização do corpo como um todo. E isso está muito relacionado também ao quê? Fatores psicossomáticos, emocionais e a influência disso no canto. Por isso que é importante demais você estar inserido num processo em que você tenha as ferramentas necessárias para, naquele momento de nervosismo, você falar, não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu passei por isso antes. Para isso que existe preparação, ensaio, para que você vá dissipando esse nervosismo e para chegar na hora do show e mandar ver. A Rosane quer saber, eu não consigo falar a letra S, nem ser cedilha. O que acha que pode ser? A fonoaudióloga disse que eu tenho minha língua, eu não entendi aqui, que eu tenho e minha língua não faz pontinha. Tipo, que a língua dela não faz pontinha. Já viu isso? A fonoaudióloga falou para ela, que ela escreveu aqui. Tem alguns pacientes que têm uma alteração estrutural chamada frênulo lingual encurtado, que é esse freio aqui embaixo da língua.
E quando é comumente chamado de língua presa. Quando você tem Aham, isso, assim. isso. Então, quando você tem esse freno lingual encurtado, você tem uma limitação de movimento da língua. E isso vai efetivamente impactar na, na articulação de alguns fonemas. Então, eu tô supondo algo, né? Eu não avaliei ela, não fica difícil falar à distância, mas de acordo com o que ela disse, parece que é. E nesse caso, o fonoaudiólogo ele precisa, para que ele trabalhe e a terapia dê o efeito necessário, é importante que esse paciente ele seja submetido a uma intervenção cirúrgica para fazer o cortezinho desse frênulo, porque senão não adianta. Nem com o exercício é, de dicção, de articulação, nada, funciona. Se eu estou É falando, bota a língua no palato, fazendo aqueles exercícios que nós fazemos no teatro. dependendo da forma, dependendo da onde é essa fixação do frênulo, se for muito perto da pontinha, realmente não dá. Só cirurgia. Entendi. Aí depois da Entendi. cirurgia passa para fono. Entendi. A Dida Maranhão está dizendo excelente. A Glenda comenta, Fagner é o melhor fonoaudiólogo do Maranhão para a voz cantada. Do Maranhão, do Brasil, é isso aí. Glenn, Basta uma- você olhar lá no Instagram dele, tu vai ver Fagner com cabelão e tal. Meu Deus. mandar um beijo para Glenda. Gente, Glenda é fonoaudióloga da TV Mirante há mais de 20 anos. Ela fica falando isso porque ela é minha amiga, mas Glenda é maravilhosa, uma profissional incrível e eu sou muito, muito fã dela. É demais. Beijo, Glenda. Glenda, seja bem-vinda. A Josi pergunta, por que é tão importante o acompanhamento fonoaudiológico na voz cantada? É extremamente importante porque os profissionais da voz cantada, eles precisam estar submetidos num programa de treinamento vocal e os cantores, eles são a elite da voz. Elite da voz. Ninguém utiliza a voz de uma forma tão exigente que os cantores. Então esse cantor, ele é um indivíduo que está muito suscetível a lesões vocais, ele está muito suscetível ao surgimento ou agravamento de disfonias, e é muito importante que ele tenha esse acompanhamento, porque o cantor ele sobrevive da voz. E ele não é qualquer voz, ele precisa cantar aquela música toda noite. Ele precisa dar conta de um show de 3 horas. E ninguém quer ouvir cantor desafinado, ninguém quer ouvir cantor cantando mal. Você vê aí o Zezé de Camargo, todo mundo quando assiste show do cara critica, ninguém suporta, porque o ouvido humano, ele, sabe, a voz disfônica, a voz alterada incomoda quem ouve. Aquela voz desafinada, ninguém aguenta ouvir. Então o cantor ele é muito exigido e ele é submetido às vezes a condições péssimas, qualidade de som muito ruim, altas jornadas de trabalho. Eu tenho um paciente que fazia 2, 3 shows por noite, sabe, para dar conta para fechar o orçamento no final do mês. Então ele precisa sim de um fonoaudiólogo para chamar de seu. E ele precisa também de um otorrino para chamar de seu, porque esses profissionais são os profissionais que vão trabalhar no sentido de quê? De que esse cantor ele tem a voz para trabalhar. Ele tem que ter essa voz para trabalhar toda noite. Se ele para de trabalhar, se essa voz ela dá problema, acabou, ele não vai ter. Deu uma cortadinha no final, Fagner. Sim, deixa eu só botar o celular para carregar aqui, mas pode falar. Tá, o Diego está dizendo excelente. A Andressa eu acho que tu já respondeu essa, né? Da importância do fonoaudiólogo na voz cantada. A Dala tá falando ótimo essa diferença. O Diego pergunta:
William Santos entrando aqui, meu amigo. Diego pergunta: quais dicas para os professores que irão usar a voz em uma prova didática de concurso? Qual a dica que tu dá? Então, é importante ter uma voz que, sobretudo, ela seja eficaz na comunicação. A gente sabe que a comunicação assertiva, ela precisa de uma voz que tenha dinâmica, de uma voz que tenha as pausas necessárias, que tenha uma boa articulação, que tenha uma boa projeção, que tenha uma voz que tenha ritmo, que tenha velocidade, porque ninguém aguenta uma pessoa também que fala: oi, tudo bem? Como é que você está? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ninguém aguenta. Você precisa de uma voz que dê conta da mensagem. E existe um conceito na fonoaudiologia chamado psicodinâmica da voz. É a leitura. Imagina, a psicodinâmica vocal do Fagner é as impressões que a Dayana tem de mim a partir da minha voz. Então, isso já fica muito claro que, para quem avalia, para um professor que está sendo avaliado na universidade, quando o cara está avaliando ele já está avaliando a psicodinâmica vocal. E a psicodinâmica vocal, ela pode passar credibilidade, pode passar autoridade, mas também pode passar insegurança, despreparo, sabe? Então, é muito importante. Esse componente vocal, a gente não pode deixar de enfatizar que a voz é uma poderosíssima ferramenta de comunicação. Então, se você não tem um controle dessa voz, se você não tem um trabalho eficaz na parte de comunicação, ainda mais para professor que precisa dessa voz para passar o conteúdo, para convencimento, é muito importante e faz a diferença. Ó, o Diego Rabelo está falando aqui, que excelente profissional. A Francisca Cardoso pergunta: seja bem-vinda, Francisca. Realmente, não, ela faz um comentário. Realmente, se tornar um cantor é um caminho longo. Meu filho faz isso desde os 14 anos e não desistiu, tá? Na luta. A Dina comenta aqui. Controlando a respiração, aquecimento vocal, desaquecendo a voz, trabalhando a afinação, aperfeiçoando a dicção, aumentando a capacidade respiratória, melhorando a ressonância. Então, são vários. A Dina coloca aqui vários conteúdos, né? Dentro do campo da voz. A Clarinha comenta: eu sou um exemplo, eu cantava bem mal antes de começar a fazer as aulas. Que legal, um depoimento desse. Clarinha é minha A aluna. Dida. Oi, ela é tua aluna? Ai, que bom. Beijo para Pelo menos tem um Clarinha. depoimento. Ó, coraçãozinho subindo. A Dida Maranhão comenta: uau, Wagner, fico muito feliz em saber que a gente pode ter talento para cantar através de técnica. Poxa, que é bem interessante, né? Aquilo que a gente estava comentando com o Eduardo, né? Na live passada. Muitas pessoas querem cantar, mas se acham desafinadas, né? São desafinadas e esse é um grande problema. Aí vem sempre alguém e diz: ah, tu não serve para cantar. Não, tá bom, tu não canta e já é um balde de água fria. A pessoa tá lá, é a música que ela gosta, ela quer cantar, não importa se está desafinada ou não, e a pessoa vem: não, não canta. Eu acho que isso é pior. Comenta aí, Claro. Fagner. Claro, e infelizmente, às vezes, você perde grandes cantores por causa desse componente, dessa crítica. Às vezes a pessoa, ela tá num processo e ela lá na frente, ela cantaria muito, mas ela já é eliminada no começo. Por quê? Porque ser criticado é muito doloroso e tem gente que é muito maldoso no conteúdo, né? Na forma com que critica. Porque eu acredito, assim, que a crítica, ela é um componente importante quando ela tem uma perspectiva construtiva, mas, sabe, não é todo mundo que tem a oportunidade de ter uma informação de que você pode cantar,
se você sonha cantar e existe o componente anatômico, né? Que é, às vezes você nasce com um pouquinho mais de o dom que as pessoas dizem, o dom que as pessoas dizem é essa questão da às vezes alguém já nasce com o corpo meio que preparado para a natação, já nasce com as costas largas, alto, com os braços longos, com pernas longas, mas se você não desenvolve, isso não acontece. Existe também pessoas que nascem com uma prega vocal um pouco melhor do que outras pessoas que nascem com uma prega pior. Tem gente que nasce com uma capacidade respiratória um pouco melhor e outras com um pouco pior. Mas depende muito, sabe? Depende muito. O que faz a diferença, e existem estudos na área que falam que a, a anatomia ela não se sobrepõe ao trabalho. Então, o trabalho que a gente faz é muito mais importante do que as ferramentas que vieram comigo. Então, o que vai me transformar num grande cantor não é a prega vocal que eu nasci, e sim o trabalho árduo que eu vou me submeter durante o processo. Ó, Clara pergunta, quais são os cantores que você acha que dão um bom exemplo e mau exemplo de uso da voz, Fagner? Olha, bons exemplos, deixa eu ver. Whitney Houston morreu com acho que ela morreu com 50 e poucos anos, com uma voz incrível. Sim. Uma voz incrível. Deixa eu ver outro cantor. Eu gosto muito do Bruce Dickinson, que é o vocalista do Iron Maiden, que tem 60 e poucos anos e tem uma voz incrível. Deixa eu ver mais um. A nossa querida Marrom, que eu não faço a mínima ideia de quantos anos tenha, mas a Marrom a Alcione tem uma voz incrível. E a voz dela só melhorou ao longo do tempo. Você vê a Alcione cantando ao vivo, é uma coisa absurda. E ela tem 70 anos. Eu acho, 60, Sim, o Juseirão. 60, 70 anos. E cantores que... Eu vou citar alguns cantores que são maus exemplos. Dentro do rock, Axl Rose foi um cantor que, desde os anos 80, é um cantor, vocalista do Guns N' Roses, muitos abusos vocais, colocando seu corpo muito exposto a drogas, álcool, todo aquele estilo de vida dos anos 80, e perdeu a voz demais. Hoje a voz está muito ruim, desde os anos 80 cantava mal. Zezé de Camargo, que é um caso muito famoso. Zezé de Camargo, um caso muito famoso. E outro que perdeu a voz daqui do Brasil, Edu Falaschi, do Angra. Também teve um declínio vocal muito grande, um cara com 30 e poucos anos. É triste. E o Zezé também teve até problema lá nas pregas vocais, né? Ele estava em tratamento. Eu sei algumas informações dos bastidores, mas não posso compartilhar isso numa live, assim, porque são assuntos muito, muito delicados. Mas, no caso... Mas o que eu posso dizer, assim, o que eu posso falar é que existia uma alteração, houve um erro médico associado, e houve também uma postura dele muito... eu sou o Zezé de Camargo, para que eu preciso cuidar da minha voz? Eu sou o cara, eu sou o Zezé de Camargo, entendeu? Então, aquela arrogância que, infelizmente, acaba atrapalhando. Ó, eu não sei se minha voz é grave. Que tipo de música fica melhor na minha voz? Pastel da Hora, tô falando aqui. Eu não sei qual é o nome. Eu não faço a mínima ideia de qual música fica boa na sua voz, porque a concepção de grave, a gente está falando grave de uma região, mas dentro dessa região grave existem uma série de notas, uma série de frequências, e quando a gente fala de música, o que fica bom e o que fica ruim, está muito relacionado àquilo que eu ouço, àquilo que me identifica, àquilo que me representa. Geralmente vai ficar bom algo que você gosta, algo que
que faz a diferença na tua vida. A gente canta bem aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ouve e sente aquela conexão. Porque música é isso. Música é expressão, é arte, é você representar com notas e melodias aquilo que está dentro de você. Ó, Glenda maravilhosa. E ela só fala a verdade. Eu acho que é Cris. Deve ser Cris. Posso cantar, Fono? Tá te perguntando se ela pode cantar. Odla, você pode cantar. Ó, a Odla é um exemplo, uma paciente minha, que é professora, ela é professora universitária, e é uma professora que é um exemplo para todos os professores. Por quê? Focada, se hidrata, cuida da voz, parece uma cantora, mas ela tem o quê? O compromisso com a sua voz, porque ela identifica e ela reconhece que a voz é a coisa mais importante que um professor tem. É através dessa voz que ela cria, que ela faz a diferença na vida dos alunos dela e cria um legado. Então, o professor que tem efetivamente um comprometimento com o seu trabalho, ele precisa sim cuidar da sua voz, porque é essa voz que vai fazer ele levar esses ensinamentos por mais anos ou que vai encurtar essa carreira. O Diego tá falando obrigado pela. Eu São acho, muitos eu acho, comentários. eu acho que eu acho que falhou um pouquinho. Falhou, não falhou? Ó, ele entende. O Diego, eu vou começar de baixo para cima, tá, gente? Para ser mais fácil. O Diego tá comentando aqui que tu entendes que tu atende professores. Qual o teu local de trabalho? Qual tua clínica? É. Eu atendo professores, sim, sou fonoaudiólogo, especialista em voz, trabalho de forma atuante nessa área, nessa parte da fonoaudiologia. Atendo cantores, professores, atores, atrizes, jornalistas, repórteres e todos aqueles que utilizam a voz como instrumento de trabalho. E eu atendo na Academia da Voz. Então, só me seguir no Instagram, que eu mando as informações e mando o link também da Academia da Voz, tá bom? Ó, o William tá comentando, eu gosto de cantar, mas queria cantar coisas mais altas. O que tenho que fazer? Por onde seguir? Por onde começar? Então, William, pensando na flexibilidade muscular. Quando a gente fala em agudo, a gente está falando em alongamento de prega vocal. Então, se é um alongamento de prega vocal, eu preciso desenvolver estratégias para flexibilizar esse movimento, né, de esticamento da prega vocal. Se eu fizer isso de uma forma muito brusca, eu posso colocar a minha prega vocal de uma forma que pode causar algum dano mais sério. Então, trabalhar com agudos é trabalhar pensando em alongamento, você ganha meio tom a cada tempo. Não é assim, eu quero ganhar uma oitava. Não é assim. É ganhando notinha por notinha, conquistando notinha por notinha, verificando se está fazendo isso de forma saudável, se está tudo equilibrado, as pressões, respiração, fechamento da prega vocal, se está tudo equilibrado e sentindo se não está machucando. A Maíra Oliveira comenta que tu arrebenta, Fagner. Deixa eu ir para outra Maíla, pergunta. maravilhosa. Deixa eu ver outra pergunta. Ó, a Débora comenta aqui. Já vi um show do Bruce e ele canta correndo. Aí ela continua. Já foi muito. A Débora comenta, né? Já foi muito esculachada, mas também já foi elogiada. Mas muitas vezes a crítica ruim anula o elogio de tão agressivo que é, né? Aquilo que tu estava comentando, né? Da crítica. Deixa eu só fazer essa pergunta aqui da Clarinha. Água gelada e sorvete fazem mal para a voz? Mito ou verdade? Os estudos apontam que tem pessoas que têm sensibilidade maior ao gelo. Então, existe esse fator de sensibilidade.
Algumas pessoas têm mais sensibilidade ao gelo. Eu conheço pessoas que tomam um sorvete e ficam roucas. Tem gente que toma 1 milhão de sorvetes e não sente nada. Agora, o que a gente sabe também é que você não deve tomar sorvete nem gelado no dia de uma apresentação, no dia de um uso mais intenso da voz. Então, se você é professor e vai ter 3 turnos dando aula, não vai tomar sorvete esse dia, porque pode ocorrer um choque térmico. O gelo, ele é vasoconstritor. Então, ele vai fazer com esses vasinhos, eles fiquem todos fechadinhos, isso não é bom. Se a gente trabalha com performance, a gente quer vasodilatação, a gente quer essa musculatura de uma forma pronta para o uso. E o gelo, ele é inimigo disso. Mas não quer dizer que você não possa tomar um sorvete. É só verificar a sensibilidade e verificar o momento certo. Ó, tem uma pergunta da Clarinha. Quais cantores você mais gosta da voz? E sua opinião tem um timbre, como é? Quais, quais cantores você mais gosta da voz? Eu acho que ela botou não, mas eu creio que seja na sua opinião, qual é o timbre mais bonito? Deve ser isso. A voz e o timbre Bom, mais bonito. eu gosto muito. De 2 anos para cá, eu tenho ouvido muito um cantor brasileiro chamado Mauro Henrique, que é um cantor do gospel, que tem uma influência gigante de black music na voz. Ele é um cantor de rock essencialmente, mas que traz ele tem um repertório de técnicas muito vasto. Beijo para eu res... pausou, mas eu respondi. Beijo para a fonoaudióloga Maísa Ferreira. Não, meu Deus, é fonoaudióloga Maísa F. Não, é Frecheira. Gente, é isso. Fonoaudióloga Maísa Frecheira. Grande beijo, Ó, tem a pergunta do Diego. minha colega fonoaudióloga. O Diego pergunta aqui, com que frequência uma pessoa deve ir ao fonoaudiólogo? Bom, primeira coisa a analisar são as queixas, né? Se você tem queixa de rouquidão, queixa de cansaço vocal, sensação de piora da voz no final do dia, se você tem uma voz que apresenta soprosidade, aspereza, uma voz fraca, uma voz que tem apresentado quebras de sonoridade, ou se você não gosta da sua voz, quer aprimorar, quer melhorar, seja na comunicação, poxa, eu sou professor, eu quero dar uma aula melhor para o meu aluno, eu quero oferecer um trabalho com mais qualidade, poxa, eu sou um cantor, eu percebo que minha voz está perdendo nos shows, eu não estou conseguindo recuperar, eu faço um show, fico rouco, no dia seguinte eu estou sem voz para cantar, ou um ator que não consegue construir um personagem, poxa, para que eu consiga pegar mais papéis, mas não consigo, não sei como é essa voz. Então, os motivos são muitos. Os motivos são muitos. E cada um desses pacientes a gente desenvolve um cronograma. Ó, as meninas estão dizendo aqui top, a Fernandinha tá falando top, e a Clarinha tá dizendo, era isso mesmo que ela tinha colocado, não foi sem querer. Fagner Show, ela botou aqui Mauro, mas eu acho que o Mauro tá dizendo aqui, contato para consulta. Segue ele lá, Mauro. Segue o Fagner e ele te passa o endereço lá do consultório dele.
Tem a escola também, né, Fagner? Fala um pouco da escola.